Bom, e hoje a gente está recebendo agora, aqui no podcast de saúde integrativa do nosso congresso, Dr. André Alves, né, um grande parceiro nosso aí, atua na linha de frente da Dermato. Eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, pode deixar suas redes sociais, por favor, e seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com a Central Pharma, com a Central de Injetáveis, que é uma empresa séria, comprometida com o bem-estar, com a saúde, que ajuda tanto e influencia tanto nos nossos tratamentos hoje em dia. Eu que sou dermatologia e trabalho com a dermatologia integrativa, né? Então eu vejo o impacto grande que tem com os ativos de suplementação, de injetáveis e no impacto positivo que tem nisso nos meus resultados também dentro do consultório, né? E ter a Central Pharma como uma parceira é incrível porque são produtos que eu já conheço de longa data, né? Pela qualidade, pelo desempenho, pelo aconchego que tem também do pessoal da Central Pharma, que eu sou muito amigo de todos Mineiro é vocês. assim, gente. Mineiro é assim, gente. Não é só o ar e o pão de queijo que tem de bom, não. Mas é um prazer estar aqui hoje. Vamos com um papo bem legal, né? Você já começou dando um spoiler da minha primeira pergunta, que é exatamente sobre essa dermatologia mais integrativa. A gente vê, inclusive, aí a nível de INCAS, que é o maior evento de estética mundial, uma estética voltada aí para a parte de estética regenerativa. E eu queria que você falasse exatamente sobre isso. A gente vê até pelo perfil de paciente que já tem acesso à informação, essa busca, né, essa mudança, essa migração da dermatologia mais regenerativa, mais integrativa, que é uma linha que você atua muito bem. Eu queria que você comentasse exatamente sobre isso. Com certeza. O que as pessoas hoje em dia têm que entender, amigo, que pele, cabelo e unha é reflexo do interno. Quando a gente está com tudo em equilíbrio, o mais importante vai refletir aonde? Na nossa pele, cabelo e unha, né? Se você está com uma desbiose intestinal, se você está com estresse oxidativo alto, inflamação muito alta, aumento de peso, isso tudo vai influenciar em quê? Queda de cabelo, pele feia, dermatites, inflamações cutâneas, risco de câncer, entre outras coisas mais. E a gente trabalhando a dermatologia integrativa, a gente pensando todos os nossos tratamentos, a gente pensa em quê? Em longevidade. Não só injetar, vamos fazer preenchimento, vamos fazer botox, vamos fazer isso, que é o que a grande maioria acha. A dermatologia, e principalmente a dermatologia integrativa, vai muito além disso. Então a gente tem que entender os parâmetros do nosso paciente, a gente tem que entender como que está o organismo do nosso paciente para a gente tomar as melhores condutas até para ter resultados de maior excelência na dermatologia estética também, que é o que muita gente vem para procurar, né? O paciente da estética, ele começa a ser, normalmente ele chega muito impaciente, né? Sim. Ele deseja fazer um procedimento, mas muitas vezes o que eu percebo, até baseado no que você me fala, Ainda mais as novas gerações, né? e contextualiza assim, uma mulher que às vezes ela tá fadigada, cansada, estressada, mas ela te procurou porque o cabelo não tá do jeito que ela gostaria, porque a pele não tá com aquele vício, o cabelo começou a cair, mas ela já vem ali de às vezes um problema hormonal, um problema de fadiga crônica, muito inflamada, e às vezes a queda de cabelo foi só o gatilho. Justamente. E é isso que as pessoas têm que começar a perceber. Que hoje em dia, se a gente for avaliar o tanto de diagnóstico de TDAH que tem, de ansiedade e depressão, e se a gente não olhar para a parte orgânica, né, para o metabolismo do paciente, às vezes pode ser um desequilíbrio do cortisol, que está levando uma fadiga de adrenal, que está deixando o paciente não conseguir acordar, e quando acorda passa com sono o dia inteiro, né? E essa mudança de cortisol, às vezes a gente equilibrando os pilares de saúde, melhorando o sono, melhorando a alimentação, melhorando a atividade física, que é muito importante também, né? E a alimentação em si, e atuando ainda mais com os injetáveis, a gente consegue estabilizar e melhorar mais esse organismo do paciente e influenciar nessa melhora de queda de cabelo, no engrossamento do cabelo, aumentar o cabelo, melhorar a melasma, melhorar a acne, melhorar a rosácea, dermatite seborreica, que hoje em dia tem muita gente apresentando, entre outras
coisas e patologias do organismo, em vez de já entrar, às vezes, com um medicamento voltado mais para esse lado de TDAH, ou de depressão, ou de ansiedade, sendo que às vezes a causa é orgânica. A gente estabilizando os pilares de saúde, a gente consegue ter resultados incríveis, né? Com certeza. Dentro dessa proposta, você citou para a gente desbiose, e a primeira aula do nosso congresso foi do Murilo, então era tudo sobre intestino. Relação intestino e pele. Você atuando dentro da dermato, eu acho que você tem total propriedade para falar disso, e é isso que eu gostaria que você comentasse para a gente. Amigo, hoje, na minha prática clínica, eu sempre investigo o intestino. Porque a gente sempre falou isso, a gente vê nos maiores congressos, que o intestino ele é o segundo cérebro. A gente sabe que o intestino ele é muito importante, a gente tem enzimas que ajudam, a gente tem as bactérias boas e as bactérias ruins, e através do intestino a gente consegue modular muita coisa que vai agir principalmente na melhora de rosácea, sabe? Nessa melhora da absorção dos nutrientes. Às vezes a gente usa os injetáveis para melhorar muito essa parte que chega desbiótico num primeiro período, talvez o injetável é a melhor ferramenta terapêutica. Também, né? E eu sempre gosto de associar via oral com injetáveis, né? Em quase todos os meus tratamentos. Se eu for fazer um tratamento de pele, eu entro com tópico também. Mas eu sempre passo para todo mundo, porque eu acho que o injetável ele é incrível, né? Principalmente porque ele não passa pela via hepática, na grande maioria das vezes. E o via oral, ele tem algumas coisas no via oral que ele é complemento do injetável, amigo, entendeu? Até Então, porque o paciente, ele não tá, o via injetável é profissional dependente, às vezes o paciente não vai conseguir atender de estar na sua clínica ali 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. E aí a gente complementa também com via oral. Mas o grande problema é esse. Você tendo uma desbiose, a quantidade de absorção que era para ser X, diminui tipo 10, 20%. Você usa muito Guardia na sua prática clínica? Uso muito, gente. Guardia é um medicamento que a gente pode chamar de medicamento, de suplemento, na verdade, né? Porque ele é incrível, que ele é ótimo para tudo, porque ele tem fatores que funcionam como pré-biótico. Tem o NAC, que ele é incrível, que ele é um potente antioxidante. Tem o zinco, que modula muita coisa no nosso organismo. A gente precisa de zinco para tudo, inclusive para produzir colágeno, né? E para organizar o equilíbrio do nosso organismo. Vitamina C, entre outros nutrientes que eu acho simplesmente fantástico. Inclusive, eu uso. Ele é um produto que foi desenvolvido muito com essa pegada, e é bom saber que a gente tem ele enveredado nas diferentes especialidades. Na dermatologia, eu já vi alguns profissionais comentando, mas eu sabia que era um que usava muito na prática clínica. Falando ainda de prática clínica, eu sei que você pega muitas patologias ali, eu te acompanho nas redes sociais ali. Vejo você, por exemplo, com esse manejo de pacientes com melasma, não só a parte da medicina estética, mas essa medicina do cuidado ali, das patologias dérmicas. Vamos lá, queda capilar, melasma, isso tem sido cada vez mais frequente. Sim. Eu acho que eu atribuo isso também, talvez as pessoas com estresse oxidativo maior faz com que isso fique mais agravado. Eu sei que o melasma é multifatorial. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como que a gente consegue conduzir esses pacientes, que terapias que a gente tem ali para estar associando, né, se você usa injetável, quais são os ativos, né? Eu penso em alguns baseados nas vias bioquímicas, mas a palavra é sua. Sim. Eu falo que o melasma, como você mesmo já falou, ele é multifatorial. Então a gente tem que atuar ele de várias formas, né? Então eu gosto de usar ativos tópicos. Uma fotoproteção é imprescindível para o melasma, a gente sabe. E eu entro também com ativos via oral e ativos injetáveis, amigo. Então a gente tem potentíssimos antioxidantes. Os antioxidantes são incríveis, principalmente para a via do melasma, para estabilizar um pouco mais o fibroblasto. O fibroblasto, então, para o fibroblasto, inclusive, eu atuo também com laser. Todo mundo acha, não, melasma a gente não pode entrar com laser, mas tem laser específicos que são destinados para isso, para melhorar o fibroblasto, para ele não atuar no melanócito, para liberar cada vez mais a melanina e inverter o melanócito e jogar para a pele, piorando o melasma. Então eu entro muito com o NAC, ele é muito bom, polipódios leucotomos via oral, resveratrol, eu gosto muito de resveratrol injetável, glutationa, o ácido alfa-lipoico, que ele é incrível, e a vitamina C, que é imprescindível para tudo e para a vida. Eu adoro estudar dermato,
Os 2 últimos artigos que eu estava lendo são exatamente sobre controle de danos oxidativos na pele com o uso do ácido alfa-lipoico. É maravilhoso. E um da glutationa. Eles mostram que mulheres com melasma mais ativo, você com certeza leu esse artigo, mulheres com melasma mais ativo, elas têm uma concentração plasmática sérica de glutationa mais baixa. Então o índice de pigmentação daquele melasma, ele é proporcional a quanto ela tem de glutationa circulante. Sim. O NAC é uma estratégia terapêutica, se eu não quiser usar a glutationa, porque ele é um bom precursor de glutationa. Muito bom. Bom, E é interessante, amigo, porque a gente pode agir em várias vias. Porque o paciente acha, não, só eu tomar um medicamento vai melhorar? Só eu passar um tópico despigmentante vai melhorar? Não, a gente tem que agir de todas as frentes. Porque a gente sabe que o melasma ele é uma doença crônica. O melasma, ele faz parte de uma desregulação do organismo. É seu organismo sinalizando que alguma coisa não está bem. Eu sempre falo, nosso organismo ele é inteligente. Se tem alguma coisa que não está no eixo certo, que está aparecendo, uma dermatite, um melasma, quer dizer que alguma coisa está em desequilíbrio, entendeu? Eu uso muito na minha prática clínica também a melatonina, né, e o GABA, que tem função antioxidante. Tem uma função antioxidante maravilhosa, vai atuar no sono também daquele meu paciente, isso também vai ajudar a tratar as dermatites e principalmente melasma. Legal. Você fala de antioxidante, na dermatologia não tem como a gente não citar esse ativo, que é a vitamina C. Sim. A gente sabe que muita gente suplementa a vitamina C, usa até vitamina C tópica, só que existe um fator limitante endógeno dos pacientes que estão rígidos, que é a capacidade absortiva da vitamina C. Sim. A gente tem uma biodisponibilidade por via oral, por melhor que seja a vitamina C, a níveis próximos de 50%, a gente consegue absorver doses entre 200 e 400 miligramas dia, né? O que é muito pouco, visto que a gente está exposto aí a estresse oxidativo o tempo diário e o tempo todo. E eu queria que você comentasse qual é a relação da vitamina C na fisiopatologia, na fisiologia da pele. Sim. Que a gente fala muito de vitamina C, mas isso às vezes é pouco discutido. Sim. Amigo, a gente sabe que a vitamina C ela é imprescindível para a vida, né? A pessoa, você tá estressado, você tá ali no trânsito, xingou alguém, brigou com alguém, você já sabe que o seu nível de vitamina C caiu extremo. A gente sabe que a vitamina C, só da gente respirar, a gente consome a vitamina C. Então ela é um ativo que a gente teria que repor ela diariamente, sabe? Então, seja ela na forma efervescente, seja através de cápsula, seja através de injetável, mas se pelo menos o paciente tiver a condição de fazer uma suplementação endovenosa ou até mesmo intramuscular com a vitamina C, pelo menos uma vez por semana, para associar junto com o via oral, seria incrível. Porque ela faz parte da constituição do colágeno, não tem como a gente não produzir colágeno sem vitamina C, né? Através da antioxidação, a gente sabe com os estudos de vários estudos que a gente tem hoje em dia no mercado, que ela é imprescindível para evitar muitas doenças, para fazer essa antioxidação do organismo, e é um dos principais ativos que a gente tem hoje em dia, disponível de várias formas, de várias vias de administração, entendeu? E que a gente teria que ter na água, né? Você fala da vitamina C, né? Assim, acho que o exemplo mais clássico que todo mundo vai pegar, até quem é o público leigo ali, quando a gente fala da vitamina C, automaticamente me vem aula de história da 5ª série. As navegações vindas da Europa, sim, não tinha alimento fresco, não tinha vitamina C, escorbuto, gengiva sangrando. Uhum. E aí você mostra pra gente muita relação da vitamina C com o colágeno. E eu acho que a gente vai além. Quando você pega a bioquímica da vitamina C, a gente usou muita vitamina C endovenosa no pós-Covid, na fadiga, que você colocou muito bem. E eu fico vendo, exatamente dentro desse viés, assim. A gente tem vitamina C correlacionada aí com a produção de células da imunidade, melhorando função de barreira, né? Então a gente pensa no colágeno, a gente pensa numa pele íntegra, numa pele bonita. E é um nutriente que não dá, pra mim também não dá pra ficar sem. Sim, até tópico, né? A gente pode usá-la de várias formas. Então ela é incrível, que a gente pode colocar na nossa prática clínica para tudo, que a gente sabe dos efeitos benéficos dela para tudo, né? Você já tem muito tempo de atuação clínica ali, já tem uma extensa carteira de pacientes mesmo. E eu vi que, assim, a sua mentoria bomba. Sim. Então você já tem mentoria para médicos, né?
Eu queria que você convidasse, o espaço é seu, então eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Sim. Há quanto tempo já tem? Eu já vi que você formou vários alunos, né? Tem vários depoimentos de case de sucesso, inclusive de alunos que são seus mentorados. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto para quem ainda não te segue poder conhecer um pouco mais do Dr. André Alves. Eu sou o Dr. André Alves, sou cirurgião e dermatologista e durante muito tempo eu tenho um prazer em estudar tudo relacionado com beleza e saúde. Hoje em dia eu venho mais estudando muito a medicina integrativa, porque eu acho que a gente fazendo uma dermatologia integrativa, a gente muda a vida do nosso paciente e o que a gente mais quer é atuar na longevidade. A gente quer que os nossos tratamentos eles sejam cada vez mais deem cada vez mais resultados e sejam duradouros. Não tem como a gente olhar para o interno para transparecer no externo. Então, mediante a vários conhecimentos de mundo, de vida, de cursos, a gente resolveu lançar a metodologia G-Vitalité, que é um curso em módulos voltados para alunos médicos, né? E para simplesmente ensinar essa parte estética, né, o crescimento médico, a parte de gestão, marketing, influenciar em tudo para esse crescimento médico cada vez mais rápido, para que ele consiga atuar na vida do paciente de uma forma transformadora, que eu acho que todo mundo tem uma dor, meu amigo. E quando a gente procura dermatologia, quando a gente procura estética, quando a gente procura melhorar a saúde, a gente está tratando também uma dor. Então a gente tem que olhar um pouco para o nosso interno, a gente tem que entender a dor do paciente, a gente tem que entender o que ele quer de mudança. E a gente quer sempre mais, gente. É muito bom a gente estar de frente de bem com o espelho, é muito bom a gente estar com o corpo ideal, é muito bom a gente estar com a saúde em dia, porque a gente sabe que a gente influencia muita gente e que a gente é espelho para muita gente. Então, mediante a muitas dores que eu já tive na minha formação, a gente montou esse curso em módulos, a gente ensina muito a dermatologia integrativa, como o aluno se posicionar, como ele vai atuar também na parte dos injetáveis, na parte de encantamento dos pacientes, e a gente vai lançar ainda o Fellow desse ano, a mentoria de uma forma mais estruturada, e a gente já está com os cursos na parte de cosmetria, de botox, preenchimento, bioestimuladores de colágeno, bumbum, entre outros, né? Surreal. Eu fico observando assim, né? A gente vem de uma crescente onde eu tinha o paciente ali, muitas vezes procurando uma estética e muitas vezes ele não estava pronto, né? Sim. A gente costuma brincar, a estética é para o paciente que está saudável. Sim. E hoje a dermatologia integrativa ela traz muito isso. Ela correlaciona a parte interna ali, de ajustar todo aquele sistema, para que a gente consiga refletir isso na pele. E você colocou muito bem, porque hoje a gente já tem estudos melhorando, que se eu consigo melhorar aquelas queixas daquele paciente estéticas, ele é um paciente que ele se relaciona melhor, ele performa bem mais no trabalho. A gente vê o tanto que a autoestima influencia na vida do paciente. Eu tenho muitos pacientes empresários, né, que hoje em dia veem a estética como um meio de crescimento, sabe? Não tem como se você sentar nas melhores mesas com aparência de cansaço, de triste, de deprimente. Ou cabelo, quer dizer, ou cabelo caindo. Cabelo é poder, a gente sabe disso, entendeu? Tanto que está em voga hoje muito os implantes capilares, né? Tem muita gente fazendo implante capilar, porque a gente sabe que cabelo é poder. E a gente sabe que beleza abre portas. Se você tiver que fazer uma entrevista de emprego, né? O primeiro momento que impressiona é a sua aparência, sabe? Então, você vai se relacionar com alguém, você vai fazer um flerte, a primeira vista é a sua aparência, é a capa. A gente é muito visual. A gente é muito visual. E isso é incrível, porque a pessoa que está bem com ela mesma, ela transforma o mundo ao redor. A gente diminui depressão, diminui ansiedade, ela performa de uma forma melhor, ela encanta. E vamos falar a verdade, a pessoa que é bonita, ela se torna atrativa, né? Ela se torna interessante. Quando a pessoa tá bem vestida, Claro. quando ela tá bonita, às vezes você nem conhece, mas já liga um alerta, desperta. Beleza. Nossa, será que eu posso conhecer? Será que é uma pessoa interessante, diferente? Se torna interessante, a gente sabe que a beleza abre portas. Então, por que não abrir essa porta de uma forma mais saudável? Né? A gente tem que entender que a gente precisa potencializar tudo. A gente tem paciente de todos os jeitos, a gente tem paciente menopausada, que às vezes precisa produzir colágeno, mas está faltando o interno, está faltando alguns ativos, está faltando suplementação de vitaminas.
ver a parte hormonal, entre outras coisas mais, se a gente quer ter resultados de excelência. Hoje em dia, o médico ou o profissional que quer trabalhar com estética e olha só para a parte estética, já está a passos longos atrás, entendeu? A gente vê muito bem isso nos seus resultados. Você falou um ponto aí que para mim é chave, né? Tanto a parte do cabelo quanto do colágeno. Uma das moléculas que a gente vem, inclusive, estudando, que foi no desenvolvimento dela, a gente pensou na parte de dermatologia, é o ferro. Sim. O ferro, ao meu ver, pensando na farmacocinética dele, é algo que precisa ser pela via injetável, né? Sim. A gente tem uma absorção baixa por via oral, a gente tem um alto índice de transtorno gastrointestinal quando faz por via oral. E eu tenho uma resposta muito positiva. A gente sabe da relação do ferro ali com o desenvolvimento capilar, né, com o ciclo do eflúvio telógeno. Possivelmente você recebe muitos pacientes ali que têm distúrbios do cabelo decorrente da carência nutricional. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre. Sim. Gente, o ferro ele é incrível para tudo, né? A gente sabe que o ferro ele está constituído na hemoglobina, então ele melhora a oxigenação, ele melhora a produção do próprio bulbo, né? Ele age a nível de bulbo do cabelo. Então não tem como a gente fazer o paciente produzir cabelo, ou engrossar o cabelo, ou diminuir a queda se ele tiver com falta de ferro, né? O ferro ele é imprescindível porque ele age também no ciclo de Krebs, então ele vai participar de toda essa oxigenação, da parte vascular mesmo do meu paciente, na produção do cabelo em si, no engrossamento do cabelo ou de outros tratamentos que às vezes eu queira ajudar a melhorar também, né? E aí nisso eu vejo a necessidade real, a importância de estar com um profissional que tem esse domínio, porque muitas vezes o paciente consegue adquirir isso aí até em farmácia ou até na internet hoje com esse mercado mais livre, vamos dizer assim, mas a importância de ter um profissional, né, um dermato, alguém da área da nutrologia ali, para conduzir isso, para que essa reposição seja de uma maneira muito assertiva. Com certeza, tem que ser assertivo, gente, porque o ferro também em excesso, ele traz problemas, entendeu? Então, eu acho que o principal que a gente precisa entender é que o nosso corpo precisa estar em equilíbrio em tudo, né? Às vezes a gente peca ali na alimentação, às vezes você peca na falta de atividade física, o seu corpo vai falar sobre, né? Então, da mesma forma, tudo que a gente for repor, seja endovenoso, seja o ferro, seja um zinco, seja algum outro ativo que seja interessante para a gente, dependendo da patologia e do tipo de tratamento que a gente quer ou dos resultados que a gente quer atingir, é importante a gente dosar, é importante a gente ter esse olhar integrativo. E aí eu queria frisar da importância de ter um profissional, né, da sua confiança, um profissional médico para fazer essa prescrição, para fazer esse tratamento individualizado, enfim. A gente já está encerrando, eu queria que você deixasse seu @, convidasse o pessoal para o seu próximo fellow, para o seu próximo curso, onde eles podem achar essas informações. Primeiramente, o meu Instagram é drandrealves e lá a gente fala tudo sobre os cursos. No meu Instagram também eu falo sobre os cursos. A gente tem no mês de abril agora um curso de preenchimento, o curso de toxina botulínica. Em junho a gente tem um curso de bioestimuladores de colágeno e medicina regenerativa, entrando exossomos, PDRN, nas injetáveis. A gente fala de injetáveis também, que a gente fala de toda essa parte, peptídeo, que a gente fala da parte da regenerativa também, que é muito importante para a gente potencializar todos os nossos tratamentos. E vocês vão me achar nas redes sociais da Central de Injetáveis também. E são todos muito bem-vindos, né? O que a gente mais quer é dissipar esse conhecimento, levar o conhecimento para muita gente. Eu amo ensinar, eu amo estar nas palestras, nos podcasts e muito mais. E o que a gente pode fazer para atuar, para levar conhecimento, eu acho que conhecimento é poder. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem poder, entendeu? E eu não me canso de falar que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo também, amigo. E a gente tem a lei do retorno, Deus honra, né? E isso para mim é muito importante, então estão todos muito bem-vindos. Se quiserem vir aprender comigo, vai ser um grande prazer. Eu queria te agradecer, falar que a gente está sempre de portas abertas. Para a gente é uma honra, é um prazer te ter como parceiro, te receber aqui, que a casa é sua. E esse foi o Dr. André Alves. Obrigado, gente, por mais essa oportunidade. Estamos sempre juntos, né, amigo? Obrigado.